Opa, a gente tava fazendo essa questão aqui de física, eu achei ela muito legal, mas muito legal mesmo. Por quê? Porque ela é uma questão estranha. Ela não pede pra tu falar alguma coisa, ela pede pra dizer, prova essa fórmula aqui. E aí tu vai brincando, né? Porque tu não sabe qual é que foi a maneira que ela usou pra provar. Você sabe que só pode aparecer H, só pode aparecer G. H é essa altura aqui, tá? Na fórmula. Só pode aparecer massas, né? Massas de cada um dos dois. E não pode aparecer mais nada, né? E aí, claro, o coeficiente de atrito estático. E aí eu tava tentando, né? Não tinha tempo, tava tentando de várias maneiras. E aí eu acabei chegando nessa resolução aqui, que deu certo, né? Bateu o resultado, que é esse resultado aqui. Mas agora eu vou fazer o cálculo junto com vocês, pode ser? Do como eu usei para chegar ali. Então vamos deletar, porque é uma questão que eu achei muito interessante, porque eles te obrigam a tu chegar nessa fórmula, ok? E não é uma fórmula difícil de se chegar, o ponto é, como tu tem um lugar específico para ir, tu tem que ir testando quais são os métodos e quais são as artimanhas que tu vai utilizar para chegar nessa fórmula. Porque tu pode chegar na resposta sem seguir esse caminho, né? Muitas vezes, né? Dependendo da questão. Enfim, aí eu fui lá e senti uma dificuldade diferente da que eu geralmente sinto nas questões, porque essa aqui eu tinha que ir tateando muito. As outras não, as outras ou tu sabe ou tu não sabe. Quer dizer, as outras ou tu sabe ou tu não sabe, não. As outras tu pode fazer de várias maneiras. Essa aqui é ou tu sabe ou tu não sabe, né? Tem que parar naquela fórmula lá. É uma coisa bem específica. Em um plano inclinado cujo coeficiente de atrito cinético é μ, tá? Ou φ. Eu acho que é μ essa letra. É uma letra grega. Colocam-se dois blocos de massa M e N. Então esse aqui é o bloco de massa M, Mzinho, né? E Mzão. Ok. Dispostos conforme a figura abaixo, tais que, ao serem abandonados, o bloco de massa M desce. Ou seja, ele basicamente quer dizer que esse bloco aqui, ele tem uma força que puxa ele para baixo, né, uma força-peso, que supera a força desse bloquício aqui, né? Supera a força que esse bloco consegue fazer puxando para cá. Perfeito, né? Supera o quê? A força-peso do bloco M supera o quê? Supera a componente M desse bloco aqui. A componente FPX. Porque aqui é o F, aqui é a força-peso e aqui vai ser a força... Na verdade, aqui não é a força-peso. Aqui é a força-peso. Né? A força-peso, ela sempre é reta, tudo bem? Ela é sempre para o centro de gravidade. Ela nunca é torta. Então, essa aqui é a componente X da força-peso e essa aqui é a componente Y da força-peso, que nesse caso aqui seria a normal. Perfeito, mas a gente está dizendo que a força FP, que na verdade já está inclinadinha assim, que vai puxar essa corda, vai ter que ser maior que essa força aqui, e ele ainda diz que tem uma força de atrito, ou seja, o que é a força de atrito? Ela é uma força resistiva, então se tu tende a se movimentar para lá, que é o caso, né? Se esse bloco aqui vai cair, essa corda aqui vai subir e esse bloco aqui por consequência vai subir. O que acontece? Se esse bloco aqui ele cai, essa corda aqui ela sobe, se essa corda aqui ela sobe, esse bloco aqui também sobe, basicamente. Então a tendência de movimento desse bloco M aqui, é o que? Subir. Concorda? Claro que sim. Se a tendência de movimento dele é subir, então a FAT, que é a força de atrito dele, vai se opor a essa tendência de movimento, vai ser para cá. E a força-peso também leva ele para cá, para o centro da gravidade. Ou agora a força-peso te dá altura. Tu geralmente, quando tu tá parado, tu começa a ganhar altura, ou tu sempre fica rente ao chão. Olha isso. Quando tu tá nessa situação aqui, tu começa a ganhar altura, né? A força-peso, ela te dá altura, né? Ela vai te tirando para longe do centro de gravidade, ou ela te bota pro lugar mais baixo que ela pode te botar. Pro lugar mais baixo, que é mais próximo do centro de gravidade da Terra, que é mais próximo do núcleo da Terra. Nesse caso aqui, sempre é a superfície do chão. Tudo bem? Então, você está sendo puxado, desculpa, esse bloco, né, não tu, esse bloco está sendo puxado também para cá, para ficar rente ao chão. Na verdade, ele está sendo puxado para baixo, mas a única componente que importa é essa daqui, que vai levar ele até o chão, porque ele não consegue atravessar essa rampa, né? Então ele não vai cair diretamente para baixo, então ele vai cair de maneira inclinada. Então são duas forças que estão atuando nele, tanto a força peso
quanto a força Fat. Por quê? Porque ele vai tender a se movimentar para cá e então a Fat vai puxar ele para cá. Perfeito. Só fiz uma pequena análise aqui com vocês, mas a gente já vai fazer essa análise mais aprofundadamente. O ponto é, considerando que os fios e a polia, aqui ó, considerando os fios e a polia ideais, ou seja, que não vai ter atrito neles, que eles não têm peso, enfim, é só blá 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 blá, demonstre que a velocidade dos blocos, quando o bloco de massa M chegar ao solo é dada por, então quando o M estiver aqui, qual que vai ser a velocidade? Ué, a velocidade, ele acabou de dizer, vai ser igual a isso aqui. Ah, não, então eu tenho que apenas demonstrar. Sim, essa é a parte complexa, né? Porque ele não pediu, diga qual é a velocidade, ou qualquer coisa, não. Ele disse que demonstre que vai chegar nisso aqui. Então ele quer essa fórmula específica. Tranquilo. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que tentar pensar é, cara, como é que eu vou chegar nessa forma? Vai jogando as coisas que tu sabe. Começa em questão de dinâmica. A coisa mais importante que você pode fazer é sempre desenhar os vetores. Então, esse bloco M aqui, vamos estudar o movimento dele. O movimento dele é mais fácil. Eu vou estudar ele com vermelho e o outro eu vou estudar com azul. O bloco M, eu drivo ele aqui para baixo. Eu puxo ele aqui para baixo. Sou eu que estou puxando? Não, é o centro de gravidade. A Terra está puxando ele, é esse bloco aqui, para o seu centro de gravidade, que fica aqui no meio da Terra. Então, vai ter o quê? Uma força peso, tá? Do bloco M. O que é a força peso? A fórmula da força peso genérica é massa vezes gravidade. Nesse caso aqui, qual é que é o valor de massa? Mzão. Então, o FP desse bloco aqui, eu posso dizer que é... Não, vamos começar só desenhando os vetores, depois a gente faz. E ele também está sendo puxado por uma outra força, que é a força dessa corda. Você concorda comigo que essa corda aqui está tentando puxar ele para cima? Ele está conseguindo vencer a corda e está indo para baixo, isso sim. Você concorda comigo que a corda está fazendo uma resistência, está como que fosse puxando ele para cima? Esse bloco aqui está tentando descer e nessa que ele tenta descer, ele vai puxando esse bloco M vai puxando a corda que esse bloco M está submetido para cima e depois para perto dele, né? Então, se essa corda caminhasse para cá, o bloco M caminharia... aqui eu não desenhei o bloco M, desculpa. O bloco M caminharia para cima, certo? Então tem uma força puxando ele para cima, que é essa força aqui. Qual é que é o nome dessa força? FT. Por que FT? Eu vou chamar ela de força de tração, tá? A força de uma corda, geralmente a gente gosta de representar por força de tração. Então, eu vou pegar e vou desenhar esse vetor aqui saindo do bloco para ficar mais coerente fisicamente. E esse aqui eu também vou desenhar saindo do bloco. E vai ser FT, força de tração. Força de tração, gente, uma coisa que você tem que entender. Numa corda, se você está tracionando ela, se você está tensionando ela, o ponto de tensão aqui é 5 newtons. O ponto de tensão aqui vai ser 5 newtons. O ponto de tensão aqui, 5 newtons. Toda a corda está submetida à mesma força, tudo bem? É compartilhado, tá? Equiforçal, sei lá como é que poderia se falar, né, um negócio desse. Perfeito? Então, todos os pontos de uma corda estão sob a mesma força, que vai ser o quê? FT. Tá? Não estou dizendo que é a mesma força do FP, de forma alguma. Estou dizendo que FT é igual ao longo da corda. E esse bloco aqui ele também está sofrendo uma força para cá. Agora vamos analisar as forças desse bloco. O bloco M, ele tanto sofre uma força para cá, que é a FT, a força da corda. Ó, ele tanto puxa a corda para cá, como esse bloco aqui puxa ele para cá. Um par, né? Ação-reação. Não tem como ele estar puxando um bloco para cá sem que esse bloco também puxe ele para cá através da corda. Perfeito, no caso esse bloco, né? Esse bloco aqui puxa esse aqui puxa esse de igual intensidade. Qual intensidade? A força da corda. Eu ainda botei FP, mas é FT, tá? Porque aqui é a força de tração, a força da corda. Perfeito. E o que nós também temos saindo desse bloco? Nós temos uma componente da força peso, FPX. Você pode me dizer que a força peso, ela é aqui, ó. Poxa, eu ia desenhar de outras cores, né? E acabei que nem peguei. Vamos pegar aqui outras cores. Aqui é a FT e aqui é a FPX. A FPX, ela é a componente X, tá? Uma componente qualquer dessa força aqui, ó. Aqui é a normal, que forma a fura fazendo uma perpendicular, e aqui é a força peso, que desce reto, tá? Então aqui é a força peso, ou a FP, só que a FP desse bloco. Então eu só vou botar um P de peso, tudo bem? Desse bloco aqui. Beleza.
Então agora a gente tem basicamente todos os vetores desenhados. Começamos com a primeira análise do nosso estudo. Só que faltou mais um vetor, né? Agora que eu parei para analisar, faltou o vetor da FAT. Você também vai ter uma força de atrito contra a tendência de movimento. Ah, Luana, por que tu tá considerando o atrito? Porque ele pediu para considerar que tem atrito cinético. Se tem atrito cinético, é para considerar a força de atrito. Ok. Agora sim, feito esse estudo, né, tridimensional da figura, agora que você desenhou tudo que precisa. Eu amo questão de dinâmica porque ela é muito metódica, ela sempre começa com o desenho dos vetores. Tá? Você não consegue trabalhar nada em dinâmica se você não desenhar vetor. É a regra fundamental, a regra básica, a regra inicial da matéria, tá? Desenhar vetor. Ok, e aí o que você vai fazer? Você vai dizer, ó, massa M, altura H. E a altura H, por enquanto, tanto faz. Você vai pegar essa massa M e você vai dizer, ó, ela está sendo drivada por uma força FP. Então você vai botar assim, ó, FP é igual a... Agora eu vou resolver tudo com a caneta preta, né, pra não parecer, né, que é alguma coisa, algum favoritismo. Ah, vou resolver com essa caneta aqui azul, uma coisa... Vou resolver uma coisa da caneta azul referente a esse cara aqui. Até pra manter a coerência, acho que eu vou desenhar assim. Eu vou escrever assim, né. Como eu tô falando desse bloco aqui, desse sistema, eu vou desenhar com a cor que eu atribuí a esse sistema, que é vermelho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos FP é igual a massa vezes gravidade, né? A força-peso. Nesse caso, a gravidade é a gravidade. Nesse caso, a massa, ela vai ser M, porque a massa desse bloco aqui é M. Ó, disse, ó, de massa, Mzão, e o outro é de massa, Mzinho, né? Massa, Mzão e Mzinho. Perfeito, então massa M, perfeito, então nós temos, isso aqui é a força-peso. Outra coisa, tá galera, agora eu acho que uma coisa importante é, você acha que essa força-peso, ela tá puxando os dois blocos livremente? Não, ela não tá puxando os dois blocos livremente, ela tá sendo meio que atrapalhada com isso aqui, ela tá sofrendo uma resistência dessa força. Você concorda comigo que essa força aqui, ela é diminuída por essa aqui? Sim, então para você calcular a força resultante, antes de você calcular quanto é FP, vamos setar o que a gente está procurando. Nós estamos procurando a força resultante, porque descobrindo a força resultante, eu posso pegar a massa do primeiro cara, somar com a massa do segundo cara e dizer que todo esse sistema está sendo puxado por uma força. Essa força não é a FP, essa força é a FP menos, essa força é a força resultante, ou seja, vai ser a FP menos quem? Menos a FT. Aí sim, aí é só a força que está atuando nesse bloco que vai drivar todo esse sistema para baixo. Porque se tu mexe esse bloco aqui, tu tá mexendo por consequência todo esse bloco, perfeito? Então a força resultante é igual a FP. Por que eu tô botando FP na frente? Porque, galera, FP, ele disse que é maior porque se o bloco vai descer para cá, né, ou seja, se o bloco vai conseguir adquirir aceleração nesse sentido, então significa que com certeza esse FT é menor que esse FP. Por isso que eu estou botando primeiro FP, que é o maior, menos o que é o FT. Perfeito? Nesse caso aqui, eu vou calcular quanto vale FP. FP, que é a força-peso, é igual a massa desse cara vezes a gravidade. Gente, a força resultante, o que vai resultar? Primeira coisa, você vai descobrir quanto ela é em newtons, perfeito. Mas depois que você descobre quanto é a força resultante em newtons, qual é que é, o que te dá, né? Que material tu saber a força te dá? Ué, tu pode dizer que é a massa total do sistema vezes a aceleração que ele está submetido. Por quê? Isso aqui é a segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, você acabou de dizer que massa total do sistema, e qual é que é a massa total do sistema? É M mais N. Desculpa, Mzão mais Mzinho. Então, você pode botar assim, ó. É igual a Mzão mais Mzinho vezes A, sendo que esse A, a aceleração que o sistema vai estar. Você concorda comigo que não tem como esse bloco M tá mais acelerado que esse cara aqui? Porque eles estão compartilhando o mesmo fio. Senão o fio arrebentaria, né? M sairia na frente desse Mzinho aqui, né? M, pá! Estaria numa velocidade de 10 por hora, então ele estaria sempre se afastando mais do bloco Mzinho. Esse fio aqui, ele ia romper. Não tem como ele estar distendido e ser um fio inextendível, né? Inextendível. Se um dos blocos tiver uma aceleração maior que o outro, perfeito? Então eles estão compartilhando a mesma aceleração. Ok,
Então eu somei a massa dos dois, multipliquei pela aceleração e isso aqui vai ser igual ao meu FR, e FR é igual a força-peso menos o FT. A força-peso a gente acabou de calcular, é M vezes G. Ou apenas, tá, gente? Tem gente que escreve só MG, mas eu vou deixar M vezes G porque dá na mesma. Isso aqui é a força FT. Eu tenho como saber a força de tração? Tenho, só que aí eu tenho que vir agora pro estudo desse bloco aqui. Desse bloco aqui eu consegui extrair tudo que dava para extrair, agora vamos extrair as coisas relativas a esse bloco. Esse bloco aqui eu posso dizer assim para vocês, eu vou começar calculando quanto vale a F. Você concorda comigo que FT, eu vou botar aqui ó, FT, que é a força de tração, ela é igual a FPX, certo? Por quê? Por que eu tô dizendo que ela é igual? Ela é igual a essa força daqui mais essa força daqui. Por quê? Porque se ela não fosse igual, eu não estaria conseguindo vencer e puxar pra cá. Tudo bem? Então, essa força aqui, ela tem que ser igual a essas duas somadas, ok? Então, FPX mais FAT, senão ela perderia, né? Senão ela perderia para essas duas. Então, ela tem que ser igual a essas duas aqui. Perfeito, perfeito. Agora, tô pensando aqui com vocês. Ah, e galera, tá, o fio... Eu tô pensando se eu começo calculando a FAT ou se eu começo calculando a FPX. Detalhe, por que eu tô botando que os dois são iguais? Não tô dizendo que esse cara aqui, ó, ele é maior, por isso que ele tá conseguindo puxar pra cá. Porque ele não é maior, tá, gente? Eles realmente são iguais. Porque a gente tá analisando agora o fio. O fio, ele não tá aumentando a sua distensão, né? O fio não está acelerando internamente, ele tá acelerando externamente. Aqui sim vai ser maior, mas internamente não, tá? Ou seja, a diferença disso para isso que vai resultar a aceleração e não o FT. O FT é exatamente igual a FAT. Porque se ele não fosse igual a FAT, a gente diria, tá bom, mas da onde tá vindo a força? Porque esse cara só consegue drivar com isso aqui para baixo, né? O bloco M ele só consegue drivar com a soma desses dois vetores. Senão o bloco ele estaria começando a arrebentar, né? Estaria sendo puxado de forma que ele ia arrebentar. Tudo bem? Ele não tem como ter aceleração interna dentro dele. A aceleração é causada nesse bloco aqui, não dentro do fio. Não é o fio que está acelerando, mas sim o sistema, né? O M, o fio caminhando para cá e o M do outro bloco. Perfeito. Agora sim, vamos lá. O que é essa componente FPX aqui? Ela nada mais é do que a força-peso vezes o quê? Vezes seno desse ângulo. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, como? Gente, você concorda comigo que vetor eu posso botar onde eu quiser. Tá, vetor eu posso botar onde eu quiser. Se eu quiser botar vetor aqui, se eu quiser botar o vetor aqui, eu posso. Eu vou botar ele aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Depois eu volto pro lugar dele de sempre. Você concorda? Ó, vou até abrir um pouco aqui a força-peso, tá? Vou abrir aqui um pouco a força-peso para vocês enxergarem o que eu tô querendo dizer. Pera aí, então eu vou tirar isso aqui. Ok? Essa aqui seria a força-peso. Essa aqui seria a força-peso. Luana, tu pode aumentar o vetor? Não, não posso, tá? Então pensa que a força-peso vai até aqui. Só que olha o que acontece. Você concorda comigo que aqui eu formei um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu formei um ângulo θ. E aqui eu formei um ângulo beta, certo? Um ângulo beta qualquer. Você concorda comigo que um triângulo ele tem que fechar 180 graus. Então 180 graus vai ser igual a 90, que é desse ângulo aqui, 90 mais o θ, que é esse ângulo aqui, né, que a gente está desenhando, mais o θ, mais o beta, que é esse ângulo aqui, certo? Opa, mais o beta, que é esse ângulo aqui. Vou passar o 90 para lá subtraindo, vai ficar 180 menos 90 dá apenas 90. Então o que eu descobri? Que θ mais beta é igual a 90 graus. Perfeito. Então, você concorda comigo que aqui, ó, gente, deixa eu até botar de verdinho aqui para vocês. Você concorda comigo que aqui forma um ângulo de 90 graus? Porque é normal, a definição de normal é ela passar pelo plano, pela superfície, formando um ângulo de 90 graus. Perfeito. Então, o que acontece? Se aqui é 90 graus e aqui é beta,
O que que falta para fechar 90 graus se eu já tenho beta? Um θ. Então você vai pegar e vai botar um θ aqui. Por isso que é correto eu dizer, né? Eu dizer que que o que vale esse ângulo aqui, ó, é igual a θ. Perfeito? Ou seja, para efeito de todos os cálculos, na dinâmica, peso e normal, a força que está entre o peso e a normal vai ser o mesmo ângulo de inclinação desse plano. Já expliquei isso aqui em várias aulas, inclusive, tá? Então agora a gente vai puxar esse meu sistema de vetores para cá, onde é que ele estava de início. E aí eu vou tirar um pouco dessa... Foi. E o que eu faço agora? Eu vou pegar aqui e vou dizer que isso aqui é o θ, o mesmo θ que estava aqui, eu só transferi ele para cá, porque o ângulo de inclinação disso daqui vai ser sempre igual ao ângulo entre a força peso e a normal, e eu provei para vocês o porquê. Ok, o que acontece? Eu tenho basicamente a força... aqui, pronto. Eu tenho basicamente como dizer que se eu pegar a força-peso e multiplicar vezes o cosseno do ângulo θ, ou seja, o cosseno do ângulo θ, eu vou encontrar a componente da força-peso que está colada com o ângulo. Qual das componentes da força-peso que está colada com o ângulo? Essa ou essa? Não temos dúvidas, certo? Com certeza é a N. Então, com certeza é a N, então vai dar igual a N. Então, força-peso desse bloco aqui, vezes cosseno de θ desse bloco aqui, ou seja, desse θ aqui, é igual a N, que é essa força aqui. Ok, ou seja, é igual a normal. Por que a gente precisa saber a normal? Já vou mostrar para vocês. Por enquanto, vamos deixar a normal aqui. E a outra componente é a força-peso vezes seno de θ. Seno de θ eu vou encontrar a componente que está sem o ângulo. É essa componente aqui que está sem o ângulo? Não, essa aqui está colada no ângulo. É essa daqui. Essa daqui é a componente sem o ângulo, então você vai botar que é igual a fx. Perfeito. Fx não, né? fpx. Pronto. Agora você vai pegar isso aqui. Agora você vai pegar isso aqui e vai levar aqui para cima também. Perfeito. Agora você só falta finalizar. O que você tem? Você tem que Ft é igual a soma desses dois aqui. Você vai ter que somar a FAT. Aí você vai dizer, cadê a FAT? Calma. Você vai somar o Fpx com a FAT. O que é a FAT? A FAT, galera, ela é a normal vezes o coeficiente de atrito. Nesse caso aqui a gente tem a normal. A normal é a força-peso vezes cosseno de θ. E nesse caso você só tem que multiplicar essa normal que a gente acabou de botar vezes coeficiente de atrito. Pronto, agora a gente tem a FAT. Agora essa força que ela se torna desprezível, né? Mas ok. E nós temos a Fpx. Tendo FAT e Fpx, eu tenho Ft. Então Ft nada mais é do que FAT, que é esse número aqui, ou seja, P vezes cosseno de θ mi, mais esse cara aqui. Primeiro eu comecei botando a FAT, tá? Mas você bota na ordem que você quiser. Mais esse cara aqui, que é P vezes seno de θ. Ok? Então você acabou de encontrar quanto vale Ft, e esse Ft é compartilhado porque todos os pontos de uma corda estão submetidos a uma mesma tensão. Perfeito. Então, o que você encontrou foi esse resultado aqui para Ftx. Eu vou passar agora ele para cá, tá? Para nossa resolução final. Na nossa resolução final, eu vou botar assim para vocês, ó, FR, né? Nem preciso mais do FR, só vou botar aqui, ó. FP é o quê? É mg. Perfeito. Quanto é o FT, né? Que é o que eu preciso. Ft é igual a P vezes cosseno mi. Então você vai botar assim, ó, menos P vezes... Gente, já vamos botar o que é P? Antes da gente ficar com essa ladainha, P vai ser a força-peso desse bloco aqui.
Qual é que é a força-peso desse bloco? Força-peso desse bloco vai ser a massa dele vezes a gravidade, que nesse caso a massa dele é representada por mzinho, então eu posso deixar como tá na forma. Tá? Então massa vezes gravidade. Isso aqui é o FP, ou melhor, isso aqui é o P dele, né? Porque eu estou representando como P, que é a força-peso dele. Então você vai pegar e vai botar assim, ó, menos mzinho vezes G, perfeito? Ó, tô só substituindo o que é P, vezes cosseno de θ vezes cosseno de θ Pronto. Mas a gente só copiou metade do que é FT, né? FT é tudo isso aqui. Eu só copiei o primeiro termo. Agora vamos copiar o segundo, que é mzinho, né? Tô só substituindo o P já agora pelo que ele é, né? Que é mzinho vezes G. Então, mais mzinho G vezes seno de θ. Ok? Isso tudo aqui que eu acabei de escrever, galera, isso tudo aqui que eu acabei de escrever é igual a esse carinha aqui. Só que eu quero descobrir esse carinha aqui para poder igualar ele a mzão mais mzinho vezes A. Você concorda comigo que esse termo aqui, ele tá multiplicando o A? Sim, tá? Eu até me esqueci de botar entre parênteses na primeira vez, mas isso aqui tá entre parênteses, tá, galera? Eu acabei me esquecendo de botar, mas isso aqui tá entre parênteses. Por que tá entre parênteses? Porque, ó, F é igual a massa vezes A. Nesse caso aqui, a massa total, ela nada mais é do que mzão mais mzinho. Mais mzinho, ou seja, a massa desse cara mais a massa desse outro aqui. Ou seja, no final das contas, eu tenho que botar ele entre parênteses, porque o A multiplica tudo isso aqui. Que nem na fórmula, né? O A multiplica todo esse M. Então, a soma desse M também vai ter que ser multiplicado pelo A. Perfeito. E aí o que acontece? Foi uma pequena falha algébrica aqui, desculpa. O que acontece? Agora que você tem esse cara aqui, vamos voltar aqui pro negócio, eu quero isolar o A, tá? Eu vou isolar a aceleração, então eu vou passar esse cara que está multiplicando o A para cá, dividindo. Então vai ficar o seguinte, vamos lá. mg menos mg cosseno de θ mais mg seno de θ dividido por mzão mais mzinho, você pode botar entre parênteses ou não agora, é igual a A, tá vendo? Agora eu isolei esse A aqui. Esse A é a aceleração. Nossa, Luana, ele pediu a velocidade, não a aceleração. Cara, agora é a parte mais fácil de todas. Se você sabe a aceleração, você sabe a velocidade. Principalmente se você sabe qual é que foi a distância que ele percorreu. Você tem duas fórmulas principais. Uma que é S é igual a S0 mais VO0, não, mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Que vai envolver justamente saber o tempo, e na fórmula tanto a gente não sabe o tempo, como não aparece na fórmula, quanto uma outra, que é a de Torricelli, que é igual a, essa aqui foi a função horária da posição, essa aqui não, essa aqui é a de Torricelli, que é igual a V ao quadrado, é igual a VO0 ao quadrado, mais 2 vezes a delta S. Delta S é justamente o deslocamento da posição, como a gente quer saber aqui, né, nesse ponto aqui, final, então a gente vai ter que fazer o cálculo de ΔS sendo igual a H, né? Ou seja, ele saindo daqui, a gente quer saber qual vai ser a velocidade dele quando ele sai daqui, submetido. A gente quer saber qual é a velocidade dele submetido a essa aceleração quando ele sai daqui para chegar aqui. Você vai me dizer, ó, gostei da semântica. Quer dizer, gostei da linha, também gostei. Deu para ficar bem sintetizado. É isso que essa fórmula diz, sem envolver o tempo. Por quê? Porque Torricelli conseguiu fazer a função horária da posição, tu apenas sabendo o deslocamento e a aceleração. Quer dizer, a função horária da posição, não, desculpa. A velocidade, apenas sabendo a aceleração e o deslocamento. Perfeito, então vamos lá. Velocidade ao quadrado. Eu não sei, é a velocidade final. Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é igual a 0. E 2 vezes, quanto é o A? A é esse trambolho aqui todo. Gente, me permita concluir, rapaz. Pra quem não conhece, copy. Me permita passar isso daqui pra cá, tá? Vou passar. Vou dar uma diminuidinha aqui. Pronto, foi. Vou passar isso aqui pra cá. E você concorda comigo que ΔS nada mais é do que H? Sim, então você vai aqui e multiplica esse termo todo aqui por H. Tá parecendo que não é o termo todo, né? Ai, meu Deus do céu. Parênteses, parênteses. H. Glória.
Agora vamos prosseguir, né? V ao quadrado é igual a 2 vezes, agora você já pode multiplicar, né? Você multiplicar os termos, né? Porque, na verdade, ele veio aqui, tá, gente, para multiplicar a aceleração. A aceleração é isso aqui tudo, tá? Ó, você está multiplicando essa aceleração aqui toda e depois você está multiplicando mais esse cara aqui. Eu até vou passar, gente, para não ficar confuso, eu vou passar o ΔS para frente e vou jogar o H por último, tá? Ó, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, eu vou jogar aqui na fórmula também, só para vocês verem. Eu prefiro o H aqui para não confundir, porque lá na ponta ele ficou muito feio, né? Vou botar 2H vezes esse trambolho aqui todo. Ok, agora sim, gente, é a parte mais fundamental do cálculo. Você vai botar 2H vezes mg. Agora eu vou perguntar aqui para vocês. Eu consigo tirar algum termo desses aqui e dar relevância para eles? Para ele? Eu consigo fazer isso? Sim, gente. Eu consigo botar ele em evidência? Sim, gente. Eu consigo pegar esse G e botar em evidência. Você vai me dizer como, Luana? Porque eu tenho G no primeiro termo, no segundo termo e no terceiro termo. Se eu tenho G nos 3 termos, ou seja, todos eles aqui somando ou se subtraindo, eu posso botar o G em evidência. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Então vai ficar 2H vezes G, botei ele em evidência, vezes, agora sim você põe M menos M. Você só tirou o H daqui e jogou ele lá para evidência, tá? Então, ó, vai ficar M. E aí você segue o cálculo normal, vai ficar M menos M, ok, Mzão menos Mzinho, vezes cosseno de teta mi, mais Mzinho, vezes seno de teta. Isso tudo aqui dividido por Mzão mais Mzinho, tudo bem? Você vai dizer que esses dois termos aqui, tá? Eles estão multiplicando, mas são dois termos que estão se somando antes de mais nada, tá? Antes de tudo. Você tem que realizar primeiro a soma deles antes de fazer a multiplicação deles. E outra coisa que a gente acabou fazendo foi botar o H em evidência. Então, se a gente botou o H em evidência, é o H multiplicado por esse quadro aqui inteiro. Perfeito? Perfeito. Então, e aí, por quê? Por que eu botei esse conchetes? Porque o H está multiplicando esse termo inteiro. Ele está multiplicando esse cara e esse complexo aqui inteiro. Perfeito? Então, só para ficar bem organizado matematicamente falando. Na verdade, não é nem para ficar organizado matematicamente, é que se eu não botar isso aqui tá errado, tá? Apesar de a gente saber o que a gente está fazendo, na hora do cálculo, a pessoa não vai saber se ela tem que se ela tem que multiplicar esse m vezes esses dois. Se não tivesse o parênteses, ela poderia apenas fazer a multiplicação desses dois aqui e somar com isso aqui. E não pode. Tem que ter o parênteses para que ela saiba que ela tem que aplicar distributiva para multiplicar os dois, tudo bem? Ou primeiro somar esses dois. Ok, é ordem de relevância, digamos assim, né? Ordem de prioridade conforme a ordem que tu for fazer. Esse aqui você pode botar entre parênteses ou não, porque ele está dividindo esse termo aqui inteiro. Então você pode botar ou não entre parênteses. Eu vou botar só para seguir a ordem, mas esse aqui é facultativo botar entre parênteses. O de cima não. Ok, isso aqui eu descobri quanto é a velocidade? Não, eu descobri quanto é que é a velocidade ao quadrado. Então se eu quero descobrir quanto é a velocidade, é só eu tirar... Oxi, ó... É só eu botar raiz desse lado e raiz desse lado. Tudo que eu ponho de um lado eu posso fazer do outro. Botando raiz desse lado, esse ao quadrado corta com a raiz, vai ficar apenas V é igual a isso aqui tudo. Isso aqui tudo, né? Raiz disso aqui tudo. Você vai agora conferir se está tudo certo. 2 vezes HG, ou 2 vezes GH dá na mesma. M menos M, Mzão, né? Menos Mzinho, vezes seno de teta. Oxe, esse M aqui não fica aqui, tá? Porque o M, ele... Nossa, olha isso, tá, galera? Eu vou até... Essa parte que ela é muito importante de explicar aqui pra vocês, tá? Porque olha só o que eu fiz. Eu fiz uma burrice muito grande. Eu não... Olha isso, eu vou deixar assim, ó, com vocês, ó. Eu vou começar botando o conchetes por conta do H pra multiplicar os dois termos. E agora eu não vou botar, ó. Vou botar aqui e vou botar aqui. Pronto, não precisa de parênteses nesse termo aqui. Só que você concorda comigo que aqui eu tenho dois termos que eles estão se somando e eu tenho um M em evidência, um M que aparece nos dois termos, por isso que eu posso tirar o M, tá? E eu acabei me esquecendo de tirar desse daqui e nem expliquei pra vocês. Eu posso tirar o M daqui e daqui. E aí como é que vai ficar? Vai ficar M aqui fora, né? Mzinho aqui fora, e esses dois aqui vão estar sendo multiplicados pelo M.
Então vai ficar seno de θ. Ok? Você pode botar aqui e pode botar aqui. Perfeito? Perfeito. Porque aí esse m aqui vai estar multiplicando esse cara aqui e vai estar multiplicando esse cara aqui. Ao multiplicar os dois, ele vai voltar ao que era antes, né? Que era quando você tinha o m aqui e o m aqui. Perfeito. Aí sim você pode, agora sim você pode fazer conferências. Ó, eu botei primeiro mi cosseno de θ, ele botou por último, mas eu botei ele na frente. Você concorda comigo que não muda nada a ordem que eu tô usando para esses dois, tudo bem? Não muda nada. Se você quiser botar na outra ordem, pode, ó. Ele deve ter somado primeiro o FP, depois a FAT. E eu somei primeiro a FAT, depois o FP. Isso não muda nada, tá, galera? Nada. Você pode botar tanto esse aqui na frente, quanto esse aqui na frente. Aí, se você continuar conferindo, vai ficar assim, ó. Se você continuar conferindo, né? Vai ficar 2mg, 2mg. Aí depois, mtanã, mzão menos mzinho, mzão menos mzinho. Aí depois, cosseno vezes, né, cosseno θ vezes cosseno θ mi, né? Faltou falar o mi. E se o mi tá na frente ou se o mi tá depois, não altera porque é multiplicação, tá? Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Seno θ e seno θ. Aí você pode dizer, e aqui embaixo, mzão dividido por mzinho, mzão dividido... Não, desculpa, dividido por mzão mais mzinho, dividido por mzão mais mzinho. E tudo isso dentro da raiz, tudo isso dentro da raiz. Provamos, tá, que é possível chegar lá. Né? Na verdade, provamos matematicamente os cálculos para chegar lá. Tudo bem? Não sei como é que você faria, eu acho que o corretor deixaria você fazer essa montagem aqui, senão você só botaria isso aqui no cálculo, tá? Mas é muito importante que o cara veja o teu desenho de vetores, tá? Não existe nada sem vetor. Como é que você vai saber se as coisas estão se somando ou subtraindo se você não sabe nem para onde está apontando o vetor, para poder fazer a soma de vetores? Então, no final, esse aqui seria a parte do cálculo e aqui também a parte do cálculo, né? Essa parte aqui do cálculo. Pronto, tudo isso para demonstrar que essa fórmula aqui é verdade. Vocês acharam difícil? Pode comentar, eu não achei difícil. Eu achei ela uma questão muito interessante, mas não achei ela difícil. Já fiz questões bem mais difíceis que essa. E essa aqui é uma questão que, na verdade, ela envolve um tipo de sabedoria diferente, né? Eu nunca tinha lidado com essa questão aqui antes, eu achei muito interessante. Ela me fez matutar da forma que a pessoa que quis dar a velocidade, né, a fórmula da velocidade para esse contexto, matutou, né, então muito interessante. Agora eu vou fazendo as próximas aqui, mas longe de vocês. Obrigado por terem assistido, tchau.